Esse podcast faz parte da iniciativa O Podcast é Delas. Saiba mais em opodcastedelas.com.br. Se você também já passou vergonha por não saber o significado de algum termo do universo feminista, então vem com a gente nesse podcast que vai te ajudar a desmistificar palavras através do Dicionário da Língua Portuguesa. Eu sou a Júlia Presoto. E eu sou a Teca Carbonell. Nesse episódio, nós vamos falar de um termo que nunca tá bom. Ou achamos que temos de mais, ou achamos que temos de menos. Hoje vamos falar de idade. Antes de começarmos esse episódio, já vamos pedir para que vocês corram lá no nosso Instagram, @dicionariofeministapod, e acompanhem todas as discussões sobre os termos que a gente traz aqui no podcast. A gente também não vai ficar triste se você quiser entrar no nosso grupo no Telegram. O link é t.me/dicionariofeministapodcast. O link também vai estar na bio do nosso Instagram. Lembrando que esse episódio faz parte da campanha O Podcast é Delas 2021. Uma campanha criada para promover a participação e promoção de mulheres no podcast. Aproveita e procura a hashtag Podcast é Delas 2021 nas suas redes sociais para encontrar muitos outros programas. Segundo o dicionário, idade é o tempo de vida que se considera desde o nascimento até certa data, determinada como um ponto de referência. Essa palavra tem origem do termo em latim aetas, que significa duração da vida, tempo, época, geração. A idade é usada para marcar períodos na história dos humanos e da humanidade. Prova disso é a forma como dividimos 4 períodos históricos: a Idade Antiga, a Idade Média, a Idade Moderna e a Idade Contemporânea, que tem início em 1789 e é a qual vivemos até os dias atuais. Nossa idade também aparece em alguns documentos oficiais do governo, porém ela pode ser diferente na Coreia do Sul. Isso porque a idade de um indivíduo lá não é equivalente à quantidade de anos que essa pessoa está viva. Na Coreia do Sul, todo mundo nasce com 1 ano de idade e todo mundo faz aniversário no mesmo dia, 1º de janeiro. A idade de alguém não só pode ser relativa ao país em que a pessoa está, como também ao contexto em que estamos inserindo ela. Alguns psicanalistas apontam que existem 4 tipos de idade: a cronológica, a biológica, a social e a psicológica. A idade cronológica seria aquela que está na nossa carteira de identidade, ou seja, a idade que nos vem à cabeça quando alguém pergunta quantos anos a gente tem. A idade biológica corresponde às mudanças do corpo humano, ou seja, o desenvolvimento dos músculos e dos ossos, o crescimento de pelos durante a puberdade e a menor elasticidade da pele em idades mais avançadas. A idade social é aquela a qual nos é associada pela sociedade, de acordo com os padrões etários que são estabelecidos. E, por fim, a idade psicológica, que, para alguns especialistas, representa a capacidade que a pessoa tem de se adaptar ao meio. Para outros estudiosos da área, a idade psicológica fala sobre como o indivíduo percebe a si mesmo no meio em que vive. Porém, mesmo com todas essas possibilidades de idade, muitas pessoas insistem em associar estereótipos a certas faixas etárias. Daí vemos a origem de preconceitos como o idadismo, o gerontologismo ou mesmo expressões mega equivocadas como "ela já tem idade para casar" ou "eu sou muito velha para isso". Ju, você tá muito velha para alguma coisa na sua vida? Ixi. Peguei de surpresa? Não sei, não tinha pensado sobre isso. Eu acho que eu ainda me vejo muito nova pra muita coisa. Mas... Não, calma, você perguntou se sou muito nova ou muito velha? Muito velha, mas pode ser muito nova também. Tanto faz. Tá. Ah, sei lá. É que depende muito do que a gente tá falando, assim, por exemplo. Eu posso dizer que eu acho que eu esteja muito nova pra ter filho. Mas aí, se eu for comparar com o que a minha mãe, a idade que a minha mãe e provavelmente a sua mãe tiveram um primeiro filho, a gente tá velha já, né? Então depende muito do contexto que a gente tá falando. Mas eu não acho que eu esteja muito nova ou muito velha pra nada. Eu acho que eu tô muito nova pra morrer só. Isso, eu nunca vou estar na idade certa, né? Jamais estarei na idade certa para morrer. Ah, mas quando eu chegar nos 90, eu vou falar, tá bom. Será, acho que já amiga? é suficiente. E você, tá velha pra quê? Ou nova?
Eu acho que, nossa, esse ponto que você levantou a respeito de ter filhos, né, que para nossas mães a gente já estaria velha, é muito interessante, eu não tinha pensado nisso, assim. Eu concordo com você 100%, e tem tudo a ver com essa questão que a gente falou agora da idade... da idade Sociológica? sociológica, né, porque é exatamente isso, quando na época das nossas mães... você chegava aos 20 e já tava na hora de ter filho, senão daqui a pouco o reloginho cronológico já tava apitando. E pra gente agora essa idade aumentou 10 anos, cara. 10 anos é muita coisa, né? Tipo, a gente tá nos 30, eu entrei nos 30 no passado, vou fazer 31 esse ano, e já começa as pessoas falarem. Por exemplo, acima dos 35 anos de idade, se você tiver uma gestação, né? Já é considerado uma gestação geriátrica, né? Então, é muito louco, porque eu acho que... Eu não sei qual que era essa data, né, na época das nossas mães, mas com certeza não era 35, devia ser antes, porque se com 20 elas já estavam desesperadas, já falavam, não, ou é agora, não é nunca. E é isso, né? Como que essa idade social pode mudar? E como que a gente identifica coisas na nossa vida que estão associadas a isso ou não, né? Acho que esse é um grande desafio que envolve, inclusive, essa questão que a gente falou do idadismo, né? De você entender, por exemplo, que eu não posso olhar para uma pessoa e pensar, ela tá muito velha para querer morar fora do país, né? Isso é uma coisa que eu escuto bastante, né? A gente que tá aqui fora, tipo, tem muita gente que quer vir para cá, e tem pessoas que mais velhas, sabe? Com netos que vêm pra cá, sabe? No nosso caso, falando de brasileiras, né? Que vêm com netos. E a gente achando que eu pelo menos achava que eu já tava muito velha pra recomeçar do zero a minha vida aos 30 anos. E essas pessoas estão falando, olha, isso prova que esse tipo de atitude tá mais relacionada à idade social, né? Do que uma idade biológica, sei lá, cronológica. Porque se você for pensar da capacidade física que essa pessoa tem, ela tem a mesma capacidade física que eu tenho para mudar de país. Então, isso não faz diferença, né? Assim. O que você acha? Nossa, sim. Nossa, eu tô aqui entrando na vibe agora. Gente, é o primeiro episódio que eu gravo sem estar 100% sóbria. Então, já vou deixando o aviso. Isso que você falou é muito engraçado, porque assim... dentro do sistema que a gente vive, tipo, dentro do capitalismo, você se espera que aos 40 anos você já tenha uma casa comprada, uma família feita, sua carreira XYZ, pipipipopopó. Mas, quando você vai, por exemplo, mudar de país aos 40 anos, você comparou, assim, a sua capacidade física de se adaptar a um ambiente, por exemplo. Mas você é uma pessoa muito mais madura, você já tomou muito mais tombo, você já tem muito mais experiência. Então, você também tem uma facilidade de adaptação e uma maturidade muito maior, assim, pra você meio que começar do zero. Só que como a gente vem desse sistema que faz com que a gente ache que 40 a gente tá velho pra tudo, você acaba falando, nem vou fazer isso, né? Então, sei lá, você acaba deixando passar oportunidades por medo. Eu tenho muito a minha mãe como um exemplo, que ela se formou na faculdade, era um curso técnico de turismo. Ela fez 2 anos de turismo quando ela tinha 40 e poucos anos. E quando ela estava um pouco antes dela fazer 50 anos, eu acho que foi antes dela fazer 50, não sei. Ou ela estava próximo de 50 ou já tinha feito. Ela se mudou pro Preá, que é perto de Jericoacoara, e ficou 2 anos em Jericoacoara, morando sozinha, num lugar que ela não conhecia ninguém, tipo, começou do zero, achou uma casa, fez a comunidade dela, começou uma carreira nova, sabe? Logo depois que ela se formou. E, tipo, se você for comparar com as pessoas da idade dela, não existe nenhum outro exemplo de mulher perto dela, ou homem, que tenha feito isso, sabe? Então, a minha mãe, eu lembro quando... Eu nunca vou esquecer, é muito besta essa frase que ela me falou uma vez. Quando eu era criança, adolescente, assim, para adolescente, eu queria ser nadadora, né? Tipo, pra mim era muito, muito claro isso. Mas eu também queria ser atriz. Aí eu falei pra ela, mãe, eu acho que eu vou ser nadadora até eu ter 30 anos, sei lá, que nadador se aposenta cedo, e depois eu vou virar atriz. Você acha que eu vou ficar muito velha? Aí ela,
velha, com 30 anos, oxe, Júlia, imagina, não sei o que. Aí ela ficou tipo, ai, vai, se você quiser ser atriz. Porque muito engraçado, né? Que dependendo da pessoa, ela iria tomar isso de uma maneira muito mais diferente do que isso, né? O que você acha? Quando você começa a pensar, tipo, sou muito velha, eu sou muito nova, você começa a achar tanta coisa na sua vida e na vida das pessoas que você convive. E eu acho que essa coisa de estar muito velha para algo é muito recorrente, principalmente na vida dos nossos pais, né? A gente escuta eles falando muito essa frase com relação a eles mesmos, né? Então, eu fico muito pensando nisso, porque, por exemplo, a minha mãe, ela nunca trabalhou na vida dela inteira. Nunca. Ela criou 4 filhos sem trabalhar. Aí, quando meu pai faleceu, que ela já tinha mais de 40 anos também, ela foi obrigada a trabalhar, porque ela precisava pagar as contas, né? Então, foi exatamente isso que você falou. Ela teve que meio que, tipo, resgatar o que ela se formou há muitos anos atrás. Ela se formou em arquitetura. Ela teve que resgatar esse estudo, começar do zero, procurar emprego, entrar de novo no mercado de trabalho. E ela descobriu que não era isso que ela queria trabalhar. Aí ela mudou de área, foi ser corretora de imóveis. E também teve que fazer um curso, passar por todo dos reboot, né? Começar do zero de novo. E tudo depois dos 40, né? Então, é isso. Se a gente fica muito preso, né, a essas condições, assim, de... Estou muito velha para mudar de carreira, por exemplo. Isso é outra coisa muito comum que a gente escuta, né? Que a gente pensa, por exemplo, quando a gente está de saco cheio, às vezes, né? Às vezes cai a ficha, você fala assim, não era isso que eu queria fazer na minha carreira. Não me encaixo mais aqui. Mas você fala, putz, se eu for ter que começar do zero, não vai dar tempo. Eu preciso ser bem sucedida aos 40 anos, sabe? Só que, tipo assim, pensar que as nossas mães foram começar uma carreira nova aos 40 anos. E elas estão até hoje, entendeu? Lidando com a carreira delas e crescendo na medida do possível, né? Falando aqui em relação às condições econômicas, né? Que o mundo inteiro está passando agora por uma puta crise, então estão lá fazendo a vida delas. Então é isso, sabe? Eu acho que a gente tem muito que... essa questão da idade social é uma coisa que é muito flutuante e que a gente não pode ficar colocando barreiras, porque essas barreiras, muitas vezes, elas não vão fazer sentido, sabe? Eu acho que a gente acaba usando, assim, parte dessas desculpas são usadas pela sociedade para barrar a gente de alguma coisa. Então, acho que no caso de você falar que você tá muito velha para entrar no mercado de trabalho, é um caso, alguém falar isso para você, é um caso nítido de idadismo, né? Que a gente até já falou no episódio sobre idadismo, o quanto que as pessoas mais velhas sofrem preconceito, né, quando elas entram no mercado de trabalho. Isso é um puro idadismo, é um puro preconceito. Não quer dizer nada sobre as capacidades dessa pessoa, ela ser mais velha. E outra coisa que acontece também, eu acho, quando eu falo isso pra mim mesma, é uma desculpa que eu tô criando na minha cabeça pra não sair da zona de conforto, por exemplo. Sim. Né? Você fala, mas eu tô muito velha pra namorar, por exemplo, né? Minha mãe ficou viúva, falou, mas tô muito velha pra namorar, né? Quem vai querer namorar uma pessoa velha como eu? Cara, eu acho que você que tá querendo criar essa desculpa para não, né, se aventurar numa paixão de novo, que tem os seus riscos. Então, eu acho que é isso, a gente um pouco analisar, assim, sabe? O quanto que o quanto a gente julgar a nossa própria idade também não é um pouquinho de um step pra gente evitar certas situações. Nossa, eu vi um post que falava sobre isso, sobre mudar de carreira mais velho, assim, e aí tava falando que a barreira que a pessoa pensava mas aí eu vou me formar só daqui 4 anos, eu já vou ter, sei lá, 34 anos. E aí o contraponto era assim, daqui 4 anos você vai ter 34 anos de qualquer jeito, sabe? Exato. Por que você não gasta esses 4 anos fazendo um negócio que você gosta, sabe? Mas eu, assim, no auge dos meus 27 anos, eu tô total nisso aí que você falou, zona de conforto. Tipo, eu não mudei de área, assim, mas eu tô exercendo um cargo que eu nunca exerci na minha vida, mais gerencial. E eu sinto a necessidade de estudar sobre isso. Só que eu tô com uma preguiça, meu Deus, é difícil de você. Porque assim, eu não preciso disso. Isso é muito assim, querer crescer, né? Querer investir em você mesmo, querer investir no desenvolvimento pessoal.
E quando você não precisa, tipo, eu precisei fazer uma faculdade para ingressar no mercado de trabalho, isso era nítido. Mas agora eu não preciso, sabe? Eu posso continuar nesse nível para sempre, que tá tudo bem. Mas aí a gente não evolui. Ai, dá uma preguiça crescer às vezes, né? Eu falei esse negócio de uma desculpa pra você não sair da zona de conforto, mas não tem problema também você não querer sair da sua zona de conforto. Às vezes não é o momento, né? Às vezes você... Porque também tem várias... eu sinto... A forma como eu enxergo a vida... é filosófica. É que existem vários setores na sua vida. E às vezes você tá saindo da zona de conforto em um outro setor naquele momento. E por conta disso você não quer sair da zona de conforto na sua carreira agora, entendeu? E tudo bem. E às vezes você não quer sair de nenhum lugar. E tá tudo bem, assim. Eu também não julgo, sabe? Eu acho que cada um tem os seus motivos para estar onde está. Da forma que está. E, enfim... Eu acho muito legal esse jeito que você vê as coisas. Eu lembro uma vez que a gente estava com um grupo de amigas suas, e aí uma delas perguntou, sei lá, não lembro se você falou que estava muito ocupada no futuro, acho que vocês estavam falando de um curso que você queria fazer, ou ela queria fazer, e achava que você ia se dar bem nesse curso. Aí você falou assim, eu tenho muitos projetos na minha vida agora. Aí ela ficou, tipo, toda animada, assim, tipo, ai, nossa, que projetos, porque você já tem um podcast, já tem o seu trabalho, o que mais? Eu sempre acho legal. E aí você falou assim, eu tô procurando um apartamento pra me mudar e eu quero trazer meu cachorro do Brasil pra cá. Aí eu fiquei tipo, cara, muito legal que você veja isso como projeto, porque muitas vezes é tipo isso de projeto paralelo, por exemplo, o dicionário, tipo, a gente precisa fazer o dicionário crescer, etc. E a gente não tem essa pressão entre eu e você, né? Então a gente leva ele de uma forma orgânica, ou então o projeto também é uma coisa do tipo, mudar de carreira, mudar de dar um passo a mais na sua própria, né, dentro da carreira que você já tá exercendo. É muito legal quando você vê um projeto, tipo, eu quero mudar como a minha casa está decorada. E isso é um projeto legal também, sabe? Sim, envolve escolhas, envolve desafios, envolve, né, tipo, desde, sei lá, juntar dinheiro, fazer um planejamento. Assim, essa é uma forma que eu encaro para eu também... porque eu sinto que, às vezes, a gente quer fazer tudo, né, Ju? E quando você quer fazer tudo, você acaba fazendo nada, porque fica tudo mal feito. Então, eu sou essa pessoa mais focadinha, que prefere focar naquilo, e depois, beleza, isso consegui, ou cheguei onde eu queria, agora estou de novo na zona de conforto nessa etapa, vou para a próxima, né? Eu fico pensando muito agora a gente trazendo um pouco para nossa realidade, né? Essa questão da idade, que a gente falou muito das nossas mães, de estar velha para mudar de carreira, namorar, sei lá, morar sozinha, morar em outro país, em outra cidade. Mas, agora trazendo um pouco para nossa realidade, Ju, eu fico pensando assim, se você, Ju, você sente que agora com a sua maturidade em vários níveis da vida, você acha que você tem mais propriedade para falar sobre feminismo do que outras mulheres mais novas, por exemplo? Ou comparada com a Ju dos 15 anos de idade? Como que você se sente com relação à luta feminista, assim? Muito engraçado que essa pauta ela surgiu por conta disso, né? A gente tem uma audiência adolescente. Eu não sei se eu nem gosto dessa palavra adolescente, porque eu não gostava muito quando eu era adolescente, porque veio com uma carga negativa, né? A gente vê adolescente como problemático, como difícil de lidar. Eu não gosto dessa palavra. Então, a gente tem uma audiência mais nova do que a gente. E elas ouvem muito que elas são muito novas para ser feministas. E eu já contei aqui que eu me identifico como feminista há muitos anos já, só que eu nunca tive a coragem de criar um projeto feminista, eu nunca, não só coragem, como eu também nunca achei que eu tivesse conhecimento suficiente para eu fazer alguma coisa em relação a isso. Só que não existe tipo uma formação, como, por exemplo, você vai ser médico e aí você só pode ser considerado médico daqui 5 anos. Não é assim. E eu não vou cuspir no prato que eu comi, assim, não vou falar mal da minha caminhada como feminista e falar, nossa, eu devia ter feito XYZ antes, porque é muito fácil, né, quando a gente já passou por tudo, a gente olhar pra trás e falar, nossa, com 18 anos você devia ter feito isso, sabe?
Mas se eu pudesse voltar no tempo, eu acho que eu teria feito mais, sabe? Eu teria falado mais, porque eu tinha essa visão também. Eu acho que eu sou jovem demais, eu acho que eu não tenho experiência suficiente, eu acho que eu não tenho conhecimento suficiente, sendo que você pode ter a idade que você quiser pra você se identificar como feminista. Eu tenho aqui um quadro na minha frente da Malala, sabe? Que ela passou por tudo que ela passou e ela foi uma voz pras mulheres com 12 anos, sabe? Então por que a Júlia não? Eu tenho que levar um tiro na cabeça pra poder fazer isso, sabe? Então, sei lá, é uma coisa que mexe muito comigo, assim, voltar a lembrar de tudo que eu podia ter feito, assim, e eu fui encorajada a não fazer, sabe? Você passou por isso também? Olha, eu tenho até hoje as minhas dúvidas, sabia, Ju? Até hoje eu fico assim, nossa, eu tenho toda essa propriedade para falar sobre o feminismo, com tanto vigor e para pessoas enfim, que estão buscando informação. Até hoje eu me questiono se eu tenho essa propriedade, mas é um pouco de síndrome de impostora, né, que todo mundo tem. A gente já conhece, já sabe como lidar um pouquinho. Mas eu sinto, Ju, que quando eu era mais nova, devido às circunstâncias que a gente vivia, eu sinto que não tinha como ser diferente muito, sabe, Ju? A gente não tinha o acesso que a gente tem hoje, sabe? Hoje eu vou no Google e coloco lutas feministas desde o início, desde a primeira que existiu no mundo. Eu acho, sabe? Eu acho artigo científico, eu acho que eu quiser. Na nossa época era muito mais limitado, né? Tanto a parte de você ter acesso a um conhecimento de qualidade, né? Você tinha que ir numa biblioteca dentro de uma universidade para estudar, por exemplo, história do feminismo. Eu tinha que ir no departamento de história da USP e pegar um livro e ficar vasculhando, entendeu? Ou então mesmo existia limitação também. Como que eu vou colocar? Uma limitação por parte dos nossos responsáveis. A gente não podia ficar na internet 24 horas por dia, né? Eu não podia, era só depois da meia-noite, era 1 horinha. Hoje em dia, amiga, a gente fica 24 horas se a gente quiser. Se a gente quiser, a gente não dorme 1 semana só na internet. Então, assim, eu sinto que não tinha muita opção, sabe? E as pessoas com as quais eu convivia, por conta, acho que também era uma decorrência dessa falta de acesso à informação, elas também não tinham como trazer pra mim, sabe? Eu lembro que, tipo assim, eu fui começar a gostar de rock porque um amigo meu comentou que tinha uma banda de rock que ele gostava e foi escutar o CD que ele comprou, tipo, e aí eu comecei a gostar. Mas eu só escutava aquela banda quando eu ia na casa dele escutar o CD. Porque só tinha um CD. E aí ninguém queria emprestar o CD, porque o CD era um negócio que sumia na nossa época, né? Você emprestava, era praticamente dado, porque nunca mais você via um CD. Então, tipo assim, eu estou dando um exemplo. Então, assim, eu acho que eu tô tentando ser justa com a gente, sabe? Não tinha como a gente ser mais militante. Eu acho que a idade social para ser feminista na nossa época, que a gente era mais nova, era bem mais velha mesmo. Era bem, tipo, sei lá, depois dos 20, que você já estava na universidade, que você conseguia ter acesso à informação. Que hoje em dia, eu acho que essa idade social diminuiu pra caramba, porque você vê meninas de 12 anos, que não necessariamente são a Malala, que vem falar com a gente, olha, escutei, já tô sabendo, conheço esses termos, olha aqui esse caso que aconteceu comigo. E aí o que me deixa encantada é pensar que o quão evoluída eu estaria, no sentido da luta feminista, se eu soubesse desde os 12 anos, você entende? Então, se você tá entrando com contato com o feminismo mais nova do que eu entrei, você, na minha idade, você vai estar assim, desmirilhando, assim, vai estar anos-luz na minha frente, cara. Vai olhar pra minha cara, né, de hoje e falar assim, ai, como ela é inocente, sabe? Isso que eu acho legal, assim. Então, assim, minha resposta com relação a existe a idade certa para ser feminista, igual você falou. Não tem, gente. Entrou em contato, tipo, você já ganhou a carteirinha. Mas é engraçado que essas meninas que vieram falar com a gente, elas sempre contam que normalmente é uma figura masculina, dizendo pra elas que elas não têm idade o suficiente, que elas não passaram por nada na vida pra reclamar. E assim, a gente já falou sobre isso no episódio de assédio, mas quantos anos você tinha quando sofreu o primeiro assédio? Porque eu tinha, sei lá, 11? 12? Será que eu sou velha? Eu era velha pra sofrer um abuso sexual? Sabe? É muito jovem isso, né?
jovem para sofrer abuso, não jovem para identificar isso como um problema, né? Ainda mais porque a gente sabe que pedofilia é crime, né? Então, assim, é muito problemático, assim. E ainda é um, como se diz, é um problema muito grande no Brasil. A pedofilia ainda é um fato, é algo que a gente tem que lutar, porque é uma coisa muito séria que acontece e continua acontecendo em números alarmantes. Minha opinião com relação a esse argumento, né, de que você não sofreu o suficiente para poder ser feminista e simpatizar com a luta feminista e para isso poder falar que é feminista, eu acho que você não precisa sofrer para ser feminista, né, Ju? Eu preciso passar por estupro, por abuso, por, sei lá, pelas mãos duras do patriarcado para chegar e falar assim, agora eu quero falar sobre feminismo para uma galera que tá buscando conhecimento. Eu acho que não tem nada a ver, né, Ju? Assim, tem a questão do lugar de fala, mas eu acho que isso não é sobre... Ser feminista não é sobre lugar de fala. No caso das mulheres, né? Ser feminista é uma luta, sabe? É uma coisa que você vai lá e fala... isso existe na sociedade, a gente tem uma marca muito forte, muito profunda, que é o patriarcado, e a gente precisa fazer algo a respeito. E a gente já falou aqui antes, né, Ju? Vai demorar muitos anos pra gente chegar no mínimo da igualdade. Então, assim, pode ter certeza que você, seus netos, se você quiser ter filhos, seus bisnetos, se eles quiserem ter filhos e por aí vai, tataranetos, eles ainda vão estar falando sobre esse mesmo assunto que a gente está falando hoje em dia, porque é uma coisa que vai demorar muitos anos pra gente conseguir chegar no nível de falar, beleza, agora não precisa mais, sabe? Isso me faz traçar um paralelo entre o racismo e o racismo e o machismo, por exemplo, porque eu não preciso passar por racismo, porque eu sou branca, para entender que isso é um problema e para lutar contra isso. Então, Exato. eu não preciso ter passado por violência psicológica, violência sexual, violência XYZ para lutar pelo feminismo, né? Eu acho que é meio que a mesma coisa. Tipo, eu posso me informar e ler sobre o que as outras pessoas passam, não só o machismo, como o capacitismo, por exemplo, idadismo, que a gente ainda não acha que não tenha passado por isso. Então, são diversas camadas que a gente não necessariamente passa por aquilo, mas que a gente entende porque a gente ouve, sabe? Porque a gente estuda, porque a gente quer saber mais. Então, quando um homem, uma figura, não um homem, porque eu acho que essas meninas que estão passando por isso são muito novas para falar assim, que estão passando por isso com homens, sabe? Tipo, são meninos. São pessoas que não têm maturidade nenhuma pra estar falando o que elas estão falando, porque, né? Acho que não estaria falando, talvez estaria. Tô muito confusa agora. Mas, enfim. Primeiro que você tem muito mais conhecimento sobre a causa do que esse menino que tá falando isso, né? Porque você nasceu e se identifica como menina. Então, como que ele sabe sobre ser mulher ou não? E como que ele acha que ele sabe mais do que você, sendo que ele nem se identifica como mulher, né? Então, eu acho que é só uma coisa super rasa que ele quer, tipo, se continuar sendo algum ser superior dentro daquele relacionamento, talvez. Enfim, não sei, tô viajando. Não, arrasou, acho que é isso mesmo. E eu acho que também tem muito a ver, Ju, com uma coisa que a gente falou no episódio sobre estereótipos, né? Que é o estereótipo da feminista. Quando você é nova, você não se enquadra nesse estereótipo da feminista. É difícil você conseguir enquadrar. Porque uma das coisas que as pessoas acham que as feministas são necessariamente é lésbica, né? Que a gente falou, eu solteira, ou não é feminina. Na adolescência é o momento em que a gente tá mostrando mais a nossa identidade de acordo com as nossas roupas, com o nosso cabelo, com a nossa maquiagem, algo que, pra mim, pelo menos, foi uma coisa que explodiu dentro de mim. E muitas meninas nesse período, elas vão pro lado mais de usar algumas roupas e, enfim, coisas no corpo que tá relacionado mais ao feminino, entendeu o que eu quero dizer? Então, alguém vai olhar para aquela menina, né, aquela adolescente e falar assim, não, você não é feminista. Por quê? Porque você usa salto, por exemplo.
que é uma marca entendi. de né, mais associado à mulher. Porque você usa, sei lá, roupa rosa, porque você, sei lá, não sei. E aí você vai colocando esses estereótipos em cima de estereótipos, em cima de sexismo também, e aí você fala, não, você não tem idade, olha como você se veste. Você já quebrou a cara com algum homem? Você é lésbica? Então, você não tem nem idade pra se relacionar, então por que você vai querer ser feminista? Feminista é tudo assim, você não é assim, então cala a boca. Então, eu acho que é isso também. Quando a gente encaixa essas questões do estereótipo, muitas meninas são julgadas nesse sentido, né? De escutar esse tipo de coisa. Que a gente já sabe que, né, enfim, não tem nada a ver, a gente já quebrou, já desmistificou essa parte aí dos estereótipos das feministas, eu acho, né, Ju? Uhum. Tem outra questão também que a gente falou um pouco na introdução, que é que a gente nunca tá bom, né? Nunca tá bom. Ou a gente tá velha demais, ou a gente tá nova demais. A gente nunca tem a idade suficiente para X. Tipo, nossa, você tem a idade condizente para ser a gerente dessa empresa de 60 funcionários. Não, nunca vai ser o suficiente. Quando você tiver 40 anos, eu falo assim, acho que você tá velha demais, sua equipe é muito nova. Sabe? Tipo, eu tô dando um exemplo dentro do mercado de trabalho, mas isso se aplica a diversas coisas. Tipo assim, quando eu fui me casar, a gente vai gravar um episódio sobre a nossa vinda para o Canadá, porque algumas pessoas pediram, e é sobre imigração e tal. Mas quando eu me casei por uma questão muito mais burocrática. Eu já estava com o meu atual marido já há muitos anos, e a gente decidiu se casar para facilitar o nosso processo de imigração para o Canadá. E a Teca também, sei que passou pela mesma coisa. Eu me casei com 26 anos. A pessoa que oficializou o nosso casamento, ela fez um discurso extremamente preconceituoso, falando que a gente só tava meio que deixando implícito, assim, que a gente tava se casando só por conta dos prazeres da carne. Tipo, umas coisas muito nada a ver, assim. Eu, tipo, você nem me conhece, sabe? Aqui no Canadá, direto, as pessoas falam que eu sou muito nova pra ser casada. Quando o Vitor contou pros chefes dele que ele era casado, foi um choque. É sempre um choque a gente falar que é casado, sendo que a gente tem 27 anos. Hoje em dia, eu acho que já tá um pouco melhor, assim, sabe? Mas com 25 anos, foi tipo um tabu, assim, pra nossa idade, pra nossa geração falar que a gente tava casado, porque a gente era novo demais. Aí, se a gente chega nos 30 anos, 35, e não casou ainda, mas tá velho demais. Então, a brecha é muito pouca, né? Assim, você tem que casar entre 28 e 32. Antes ou depois é ruim, não serve pra sociedade. Você passou por isso também? Cara, eu acho que com relação ao casamento não, Ju, mas a gente escuta com relação a tudo, né? Porque, enfim, tem aquela coisa, tipo, você tá num relacionamento por volta dos 25, por essa idade daí, com a 28 e a 32, né? E você não é casado, mas quando vai casar? Aí você casa, e quando vai ter filho? Aí você tem, tipo assim, é uma cobrança que não para. Mas ninguém, Ju, ninguém chega pra você e fala assim, Ju, você é casada e mora no apartamento com o seu marido, né? Sim. Nossa, você tá na idade certa pra ser o que você é hoje. Ninguém fala isso pra você, né? Isso. Ninguém fala, nossa, mas você tá na idade certa pra fazer isso. Porque assim, cara, a idade certa pra fazer isso que você tá fazendo, o que eu tô fazendo, o que meu marido tá fazendo, o que fulano tá fazendo, é a idade que eles estão agora. Essa é a idade certa. É a idade que a gente tá agora. Porque se não fosse a idade certa, a gente não estaria fazendo isso. A gente estaria fazendo outra coisa. E o mais louco é que a idade certa pra mim, não necessariamente é a idade certa pra você. Que não é pro outro, nem pro outro, nem pro outro. E pode ser que, por exemplo, a gente falou agora de ter filho e que, sei lá, dos 30 aos 35 é o ideal, porque acima de 35 é geriátrico. Abaixo dos 30 você vai se arrepender, sei lá. O que vai acontecer com você? Vai explodir, não sei o que vai acontecer. A sua carreira vai pro brejo. Sei lá, acabou sua vida. E aí, você já pensou que doido quem nem quer ter filho, nem filho quer ter, nem com nem 29, quer casar. Ele nem quer casar. Nem com 29, nem com 30, nem com 35, nem com 40, nem com 50, nem com 12, nem com nada. Sabe? Quando a gente coloca essas caixinhas assim, a gente começa a fazer uma pressão em cima das pessoas que a gente nem sabe se elas querem. Você tá muito velha, mas você nem sabe se eu quero fazer isso que você tá me falando. Que nem você falou do cara
que oficializou seu casamento, falando da prazer da carne. Mas, meu amigo, você nem sabe se eu sou virgem. Tipo, sério, agora eu vou ter que ficar falando da minha vida sexual com uma pessoa que eu só vou ver durante 15 minutos pra assinar um papel. Tipo assim, é muito doido, assim, o quanto que a gente acha que tem direito sobre a decisão da vida com relação à vida dos outros a partir de uma informação que é idade. Deu a idade, parece que deu autorização para dar palpite na vida na sua vida, né? Sendo que, gente, é só uma idade, sabe? E também tem o fato de não ser levado a sério, né? Tipo assim, eu comecei a minha carreira dentro de comunicação, do mercado de comunicação muito nova. Eu tinha 18 anos. Com 18 anos eu já era repórter. Com 18 anos eu já estava entrevistando o diretor de empresa multinacional no Brasil. E ninguém me levava a sério, sabe? Só que eu tava fazendo um trabalho sério. Não é porque eu tenho 18 anos que eu tava, tipo, cagando pro que eu fazia. Muito pelo contrário. Eu cheguei onde eu cheguei porque eu levava a sério, sabe? Então, eu acho que é o mesmo paralelo que se faz com essas meninas que estão dizendo que as pessoas dizem que elas são muito novas pra ser feminista. Que ninguém leva elas a sério. Tipo, se eu falar assim, não, as mulheres precisam de mais segurança em ambiente público, elas precisam de mais direito a higiene básica, direito à saúde. Aí eu vou falar assim, mas você só tem 15 anos. Você não vou levar a sério o que você tá falando. Não, mas o que eu tô falando, ele tem embasamento científico, ele tem embasamento, tem pesquisa, não sei o que, não sei o que. Não, mas é você que tá falando, e você só tem 15 anos, cara. E, tipo, não é assim, sabe? Não, sei lá, eu acho que como Júlia, eu sempre fui um pouco mais madura, assim, do que as pessoas da minha idade. Então, eu sempre tive muito esse preconceito, assim, em relação a quem eu sou, muito ligado, assim, à minha idade. Então, eu sempre tive que combater muito isso. E isso é muito cansativo, sabe? Eu só quero que me levem a sério, é só isso. Eu só quero que todo mundo leve essas meninas que estão dizendo que são feministas a sério, porque elas sabem o que elas estão falando, sabe? Por que a gente tem que lutar por mais isso, sabe? A gente já tem que lutar por tantas coisas, tem que lutar pra ser levado a sério também, sabe? É uma luta que nunca acaba, né, amiga? Parece. E falando em luta que nunca acaba, você acha que vai ter um momento na sua vida que você vai ser muito velha pro feminismo e aí essa luta vai ter que acabar? Então, engraçado que você perguntou isso. Quanto mais a gente sabe... Ai, eu não sei, amiga. Não, eu não tô dizendo que eu não sou ou não vou ser feminista. É muito difícil de você dizer isso, tipo, com tanta certeza, assim, né? Mas a gente vai conhecendo muitas coisas e as coisas vão mudando, vão evoluindo, outros sistemas, outras lutas vão crescendo e nascendo, e as coisas não mais se encaixam, assim. Por exemplo, eu falo com muito orgulho que eu sou feminista, mas eu sei identificar os problemas que existem dentro desse movimento. Então eu não acho que eu vou ser velha demais para ser feminista. Eu só acho que daqui a 10 anos pode ser que eu me encaixe mais com outro movimento. Mas eu jamais vou falar assim, nossa, dicionário feminista, sabe? Tipo, não, eu odeio aquilo, nunca fez parte da minha história, jamais, sabe? Eu não acho que eu vou ser velha demais, eu só acho que eu acho que eu vou evoluir, encontrar outras formas que talvez ainda nem existam, sabe? Mas eu não quero dizer que eu vou ser velha demais para ser feminista, assim. E você? Eu sinto que eu tenho um pouco de receio, porque quando eu comecei minha carreira, a gente já falou isso no episódio sobre mercado de trabalho, mas quando eu iniciei minha carreira aos 20 anos, eu tinha muito fôlego, né? A gente tava com aquela energia acumulada de querer trabalhar, ser independente, ganhar seu dinheiro e tudo mais. A gente vai dar o sangue, vai à noite. E aí, aos nossos 30 anos agora, a gente percebe um movimento muito comum de nós duas, assim, de estar mas querendo paz, né? Tipo, eu só quero finalmente ficar na zona de conforto com relação à nossa carreira. E eu tenho um pouco, por causa desse movimento que aconteceu com relação à minha carreira, eu fico com um pouco de receio de que isso aconteça também com relação a uma luta social, né? Com o feminismo, ou sabe-se lá o nome que terá no futuro, caso mude, como você mesma falou. Eu concordo no que você falou, que pode ser que mude, né? Porque não faça mais sentido, enfim.
E eu fico com medo que esse fogo que veio em mim da questão da luta social, essa indignação que eu sinto até hoje de ver algum tipo de preconceito, de injustiça, de repressão acontecendo, eu tenho medo que daqui 10 anos eu paro e olho e falo assim, nossa, mas eu já lutei muito, agora vou passar o bastão pro próximo, sabe? Eu não quero que isso aconteça também. No mesmo, assim, tô no mesmo pensamento que você. Mas eu não sei se, sabe, como isso aconteceu com a minha carreira, que era uma coisa que eu achava que eu jamais ia querer que acontecesse. Eu fico com medo que aconteça também com essa questão do movimento, da militância, de lutar pelas pessoas, pela justiça e tal. Não sei, vou deixar aí no ar para a Estela daqui 10 anos escutar e falar, o que deu, né? Me fazer a reflexão necessária, sei lá. Eu acho muito difícil, amiga. Sabe por quê? O que fez a gente desencantar do mercado de trabalho é justamente o sistema que a gente vive. É justamente o capitalismo, é justamente como é difícil a gente se manter dentro desse sistema, justamente a gente ver como pra gente, dentro dos privilégios que a gente usufrui de muitas coisas positivas e outras pessoas usufruem de coisas negativas, pra gente usufruir de coisas positivas. E isso tá muito dentro do nosso ser, sabe? Tá muito dentro de quem nós duas somos. Então eu acho muito difícil. Eu acho que o que com certeza vai acontecer e não tem como a gente evitar é essa luta ela se transformar em alguma outra coisa, assim. Não acho que a gente toda quinta-feira vai sentar aqui, conversar e gravar. Não acho que isso vai durar para sempre. E isso é natural, né? Vai durar por quanto tempo tiver que durar. Mas eu acho que o que vai acontecer, por exemplo, é você... Não tô dizendo que eu tô lendo o seu futuro, mas o que eu vejo pra mim, por exemplo, é talvez diminuir um pouco a luta pelos outros e focar mais em criar uma família, uma criança que seja feminista, ou que tenha essa mesma visão que eu. E fazer a formação de uma criança é um projeto que demanda muito de você. Então eu acho que uma coisa que eu tô fazendo também, já tendo em vista, assim, além dessas mudanças que vão acontecer no futuro em relação a, tipo, eu quero ter uma família, isso vai demandar muito de mim, é que o meu trabalho eu já começo a escolher muito, assim, onde eu quero estar, sabe? Então a minha luta feminista, ela vai ser as minhas 8 horas por dia, sabe? Eu acho que não vai diminuir, eu acho que ela vai ser a principal. Eu acho que eu não vou mais aceitar um trabalho, por exemplo, que não seja feminista. Então, eu acho que vai virar mais prioridade. Eu acho que eu nunca vou deixar de lutar. Eu acho que vai ser cada vez mais. Vou me especializar mais, estudar mais, para que eu consiga viver disso, ao invés de ficar, tipo, 4 horas por semana fazendo isso, sabe? Então, eu acredito que você também vai achar esse caminho, sabe? O que você acha? Não, concordo. É um caminho que depois que... É aquela coisa, né? Depois que você tem uma visão ampla de uma certa ideia de um mundo, é muito difícil você voltar atrás e apagar, falar, não, fazer vista grossa, não vi, não sei. É difícil, porque você já sabe que aquilo tá lá, e por mais que você tente ignorar e empurrar pra baixo do tapete, vai te cutucar, vai continuar te cutucando. Com certeza, eu acho que, inclusive, como nós duas queremos ter filhos, esse projeto, talvez, esse projeto da difusão de conhecimento, da luta feminista, talvez ele se transponha com relação à educação dos nossos filhos, né? Seja uma outra forma, que eu acho que sim é uma forma de militância também. Quando você educa os seus filhos para não serem conformados com o status quo, que a gente sabe que não é justo, é uma forma de militância também. Né? Assim como existem outras milhares de formas de militância de internet, militâncias de rua, militâncias de, enfim... ONGs, e aí, ou de empresas, e aí você vai abrindo vários nichos, né? Isso eu acho muito legal. Mas uma coisa que eu acho que a gente tem que pensar, na verdade, Ju, que a gente falou nesse 1 ano e meio, vai? 1 ano e meio? Não foi 1 ano e meio, acho que é 1 ano de podcast. A gente já levantou vários pontos do feminismo que a gente sabe, né? Como você falou, que a gente não concorda e que precisam mudar. E um dos pontos que a gente nunca tocou, eu acho, é com relação às mulheres feministas mais velhas, que são aquelas que vieram antes da gente, que fazem possível que hoje nós duas estejamos tendo essa conversa, ou que
as pessoas que estão escutando possam escutar esta conversa. Porque elas ensinaram pra gente coisas, elas conquistaram espaços, elas estiveram lá lutando, estiveram lá, sei lá, fazendo jornada tripla, entendeu? Pra conseguir girar todos os pratinhos para que hoje a gente não tenha que fazer isso. A gente escolha não ter que fazer isso. Né? A gente tá num país onde a gente pode escolher não ter filhos, entendeu? Então, porque muitas pessoas antes vieram, muitas pessoas morreram antes da gente, muitas mulheres fizeram isso por nós. E algumas delas continuam vivas, e a gente não dá atenção. Eu tô falando eu, né, agora. Eu acho que eu não dou atenção devida a essas mulheres. Muitas vezes eu invisibilizo mulheres mais velhas, que são feministas, que estão na luta com a gente. Quantas vezes a gente defendeu uma pauta feminista de mulheres velhas, né, que estão na terceira idade, enfim. Sendo que elas que lutaram por tudo que a gente tem hoje e conquistaram o que a gente tem hoje. Isso é uma coisa muito, muito importante da gente refletir também, sabe? O quanto que a gente inclui todas, incluindo essas pessoas. E só para dar um exemplo disso, eu queria ler um trecho de um texto que eu li de uma antropóloga que ela se chama Gita Green-Debert, que ela fala o seguinte: os desinteresses das feministas pela velhice têm sido explicados pelo medo de envelhecer e pela repulsa ao corpo envelhecido, próprio do sexismo que marca a sociedade de consumo na sua glorificação da juventude e na destituição que se opera no poder dos velhos. Como então explicar o seu silêncio em relação a esse período da vida? Porque as enormes barreiras criadas para as mulheres mais velhas no mundo do trabalho, dos padrões de beleza, na vida sexual, entre tantas outras formas de discriminação, não são objetos de reflexão pública das militâncias dessas mulheres que foram tão ativas na crítica feminista. Por que a gente não está lutando pelas mulheres mais velhas no mercado de trabalho? Sobre a liberdade sexual dessas pessoas mais velhas, né? Sobre, enfim, a quebra do padrão de belezas. Quando a gente fez episódio sobre idadismo, a gente falou muito sobre o termo anti-idade, que a gente vê em muitos rótulos de produtos de beleza. E a gente continua comprando, a gente continua usando, sabe? Eu acho que é isso. Quando a gente financia esse tipo de movimento, a gente está financiando uma indústria da beleza que exclui essas pessoas, que fala, a partir de tal idade, você é inútil para a sociedade, você vai pro teu canto morrer. E a gente tá fazendo as mesmas coisas, sabe? Nós feministas, a gente tá fazendo as mesmas coisas, só que com as pessoas que trouxeram a gente até aqui. Olha que louco, né? Olha que coisa doida. E eu acho que é isso, a gente tem que começar a quebrar, sabe? Começar a cortar, enfim, da forma como a gente consegue com as ferramentas que a gente tem. O que você acha? Eu acho que... eu concordo com você em relação a defender essas pautas, mas eu acho que todo o conhecimento que eu tenho não vem, da grande maioria das vezes, não vem da nossa geração. Eu leio muito mais livros que são escritos por pessoas que são da geração passada, eu vejo documentários sobre essas pessoas. Assim, eu acho que existe um buraco, assim, um abismo muito grande entre a nossa geração e a geração passada em relação a acesso à tecnologia. Então, por isso que a gente acaba, por exemplo, podcast, é muito mais difícil de você achar pessoas mais velhas produzindo, Instagram e etc, porque elas não pertencem a esse lugar e tá tudo bem. Então é muito mais difícil da gente incluir elas no nosso dia a dia. Mas eu acho que de teoria, de história e etc, de entender sobre personalidades, eu acho que eu pelo menos, eu sei que você também, porque a gente acaba lendo muitas vezes as mesmas coisas, a gente estuda muito mais o que vem da geração passada. Eu acho que nesse sentido, a gente honra muito a geração passada. Mas eu entendo o seu lado, o seu ponto em relação a não defender as pautas, assim. Mas eu acho que também vem muito do dizer o que a gente tá passando, assim, a gente traz, assim, convidadas 2 vezes por semana, 2 vezes por mês, quero dizer, e para trazer uma pluralidade maior, mas em relação ao que eu e você estamos passando é muito relacionado ao nossa idade também, né, então é difícil da gente defender algo que não seja meio que o nosso lugar de fala também, sabe? Então, eu acho que a gente pode se propor a entrevistar pessoas mais velhas do que a gente, para também incluir essas pessoas no nosso discurso. Mas você entende que também tem esse desafio? Eu acho que da nossa geração para a geração que está por vir,
que vai ser a Estela e Júlia daqui a 20 anos, elas vão entrevistar mais a gente, por exemplo, porque a gente já vai ter mais familiaridade com tecnologia, eu acho. Mas eu acho que esse problema da tecnologia entre essas nossas duas gerações é muito grande, entendeu? Você entende meu ponto? Eu entendo, mas eu acho que assim como a gente aprendeu a mexer, porque quando eu nasci não existia computador, pelo menos não tinha computador na minha casa, eu aprendi. Essas pessoas também aprendem, sabe? Elas estão produzindo conteúdo. Sim. Como você falou, é uma quantidade bem menor do que pessoas da nossa idade, mas elas estão produzindo conteúdo. A questão é aquela coisa que a gente fala do ciclo, né? Se a gente não consome, menos pessoas vão querer produzir. Então a gente precisa estimular essa roda para ela acontecer. Então chegar nessas pessoas mais velhas que estão querendo produzir ou que estão produzindo, estimular, falar, cara, tive uma visão diferente da vida de acordo com uma coisa que você falou, porque realmente a gente vai ter, né? São visões de uma vida que a gente nunca viveu. Então, vai enriquecer, o que eu quero dizer é que vai ser só coisa boa. Se a gente incluir também essas pessoas mais velhas no conteúdo que a gente consome na internet, desde podcast, YouTube, Instagram, Twitter, se a gente começar a procurar também essas pessoas, e aí que eu sempre encho o saco, falo, gente, vamos pôr gente diferente na sua timeline, chega de ver sempre as mesmas caras, sempre as mesmas pessoas, vamos ver gente diferente, de corpos diferentes, de idades diferentes, de cores diferentes, de tudo diferente. Porque senão a gente não, assim, fica muito limitado. A nossa bolha fica muito pequenininha. E aí fica difícil desconstruir, ver que a gente... cair a ficha para essas coisas todas que você falou, que a gente vive num mundo muito desigual, que precisa mudar, né? Eu acho que isso tem muito a ver com a questão de reflexão de quem você é no mundo também. O que você vai fazer para esse mundo, né? É muito confortável você consumir conteúdo de pessoas que concordam com você, que têm a mesma experiência que você, etc, né? É interessante mesmo a gente ter essa pluralidade. Então a gente vai agora para aquele momento Notas de Rodapé, onde a gente retoma algumas referências que a gente falou ao longo do episódio e traz novas referências para você que quer saber mais sobre idade, que é o tema de hoje. Eu vou começar com uma série que está na Netflix, que é uma série que eu recomendo que todo mundo assista, porque depois que você assistir, eu duvido que você não vai seguir a Jane Fonda no Instagram. Gente, a Jane Fonda é uma pessoa que ela é famosa até hoje, né? Mas quando ela era nova, ela era um ícone de beleza da época dela. Ela é super padrão. E ela envelheceu, gente. Ela está bem mais velha hoje em dia, né? Mas ela ainda é um ícone na minha vida. E ela é super militante, ela já foi presa N vezes, só que eles sempre soltam ela, porque ela tá muito velha, sabe? Tipo, não tem como manter ela na prisão. E ela sempre tá lá de máscara agora, nas passeatas lá, anti-Trump, desmatamento, ela sempre tá nas passeatas. Ela é muito foda. Tem uma série com ela, né, que eu não sei se foi o nome da série, que tá na Netflix, chama Gracie and Frankie. E essa série, eu fui assistindo essa série, amiga, eu fiquei com vontade de envelhecer. Eu falei, gente, eu não vejo a hora de ser velha igual essas duas. Porque elas, tipo assim, a gente falou agora, né, a vida acaba, né, depois de certa idade. A vida delas só começou, né? Tipo assim, começa com uma tragédia, assim, vou falar uma coisa que nem é muito spoiler, que os maridos delas se separam, né, pedem o divórcio, porque eles querem ficar juntos. E aí elas meio que são obrigadas a virarem amigas, porque, enfim, por questões legais, elas meio que têm que morar junto. E aí, a vida delas começa. Nossa, é incrível, é incrível. Aí eu vejo e falo, não tem idade pra você fazer algo. Você nunca vai estar velha pra fazer alguma coisa. Elas fazem tudo que a gente falou aqui hoje, elas fazem, né, amiga? É incrível, recomendo. E outro conteúdo que eu queria indicar aqui é um podcast, né, que eu sempre indico podcasts. Ele se chama 50 Crises, com a Cris Guerra.
Em 2020 ela completou 50 anos e ela resolveu fazer um podcast, que é um podcast incrível, incrível. Ela sempre traz convidados foda e ela sempre traz esse tema da questão de ter 50 anos e de ouvir que não pode isso, que não pode aquilo, padrões de beleza. Putz, ela fala de tudo, ela fala de tudo que você pode imaginar. É muito incrível. Aqui tô tentando incentivar aqui consumirmos conteúdos de pessoas mais velhas pra gente sair da nossa bolinha, né? E você, Ju? Eu vou indicar algumas coisas que já indiquei antes, mas eu não tô nem aí. Porque vai que é a primeira vez que você tá ouvindo esse podcast. Isso Nunca mesmo. se sabe, né? Eu vou começar indicando O Mito da Beleza. Eu fui tirar uma foto essa semana, porque eu e o Vitor reformamos a nossa sacada. Ele falou, escolhe um livro aí pra você tirar uma foto. Eu fingindo que tá lendo. Eu falei, eu vou pegar minha Bíblia. Posado, não acredito. Eu juro que eu achei que eu estava realmente lendo o livro. Essa fofa. O Mito da Beleza, eu não sei se... eu vou falar pela Estela, mas assim, ele é meio que a Bíblia Dicionário Feminista. A gente sempre indica ele. E a Estela falou um pouquinho sobre produtos de beleza que são anti-idade, etc. E no Mito da Beleza, ela faz uma crítica muito profunda, muito com base em dados e pesquisa incrível sobre o envelhecimento da mulher e sobre como a indústria da beleza lucra bilhões de dólares em cima de nós e do nosso envelhecimento e do preconceito com o nosso próprio corpo. Ai, eu quero reler. Tô falando aqui, já tô me dando saudade desse livro. Esse livro é perfeito. Eu vou indicar Praia dos Ossos, mais uma vez. Indiquei no episódio passado. Sim, vou indicar nesse episódio, sim. Porque tem um episódio em si, em específico, que ela conta a história sobre como a mãe dela era feminista. E isso me lembrou muito quando você tava falando sobre a gente não Verdade. ouvir. Sobre a gente não ouvir a geração passada. A Branca Viana, ela ficou muito tempo negando, assim, ela se formou em jornalismo, mas ela ficou muito tempo meio que negando esse ativismo que existe dentro dela, porque ela foi criada por uma mulher ativista que fazia reuniões feministas dentro da casa dela e chamava gente, todo final de semana estava em passeata, e a Branca cansou disso. E aí ela se afastou e depois ela voltou sendo jornalista, fez o Praia dos Ossos, fez outros trabalhos incríveis. Então eu achei engraçado que, assim, eu vendo aquilo, eu falo, nossa, que incrível ter uma mãe feminista que ia em passeata, mas ela tava de saco cheio, sabe? E aí ela conta a história de como ela assinou, eu não lembro sobre o que, acho que era por conta da história da própria Angela, né? Ela chegou a assinar um baixo-assinado pra Angela ser tratada direito, né? Dentro do júri. Enfim, é muito interessante essa história. Não é o centro, o cerne, assim, desse podcast, mas é uma história interessante de se ouvir. Eu vou indicar um filme também que foi muito presente na minha adolescência, nos anos 90. Não foi adolescente nos anos 90, nos anos 2000. Passava na sessão da tarde. Meninas, eu não sei se tem sessão da tarde ainda no Brasil, mas ele se chama De Repente 30. E eu acho ele muito, assim, tenho certeza que assistindo um filme dos anos 90 hoje em dia vai ter um monte de problema e etc. Mas é muito legal que é uma menina de 13 anos que do nada ela ela começa a viver como se ela tivesse 30 anos, ela vê a realidade dela e tal. E aí ela volta depois. É muito legal você ver essa comparação, assim, de quem você é e quem você é atualmente, tipo, com 13 anos, e quem você vai ser no futuro. Eu sempre fico pensando, nossa, eu acho que eu ia ficar muito orgulhosa de mim. Eu adolescente, ia ficar muito orgulhosa de mim hoje em dia. Ai, que linda! É muito interessante esse filme, é bem bobinho. E eu quero indicar também duas pessoas que são, assim, uma referência muito grande quando você tá falando de feminismo adolescente ou feminismo jovem, que é a Maísa. Eu sou apaixonada pela Maísa, eu sigo ela faz muito tempo e ela... Ai, não sei, ela é muito honesta, ela fala muito bem, ela é muito... Ai,
Eu não sei, mas é muito boa. No Instagram, ela é muito boa em vídeo, ela é muito boa em tudo. E no Twitter também, ela é muito boa no Twitter. E ela sempre bate nessa tecla também da idade. Ela sempre, por muito tempo, ela bateu na tecla de... assim, por ela ter crescido na mídia, as pessoas esperam saber de tudo dela e etc. E compararam ela bastante com a Larissa Manoela durante uma época em relação à sexualidade, que a Larissa Manoela já estava com um namorado e não sei o quê. E queriam saber se a Maísa já tinha transado com o namorado dela e etc. E ela falava assim, gente, eu tenho 12 anos, olha o tipo de pergunta que você tá fazendo pra mim, sabe? Se toca. Então ela é muito ativa em relação à idade dela. Hoje em dia ela tem 16, então eu acho que... enfim, ainda é uma pauta presente na vida dela, mas já tá meio que mudando. E a outra coisa que eu vou indicar é o livro Eu Sou Malala, a história da garota que defendeu o direito à educação e foi baleada pelo Talibã. O subtítulo já diz tudo. Eu tenho até uma ilustração, eu tenho várias ilustrações, mas eu quis deixar a Malala e a Chimamanda bem pertinho de mim, que a Malala, eu fico até emocionada, assim, de pensar na história dela. Ela é uma menina de 12 anos que lutou pelo direito das meninas no Oriente Médio ao acesso à educação, porque as meninas não têm direito a ir para a escola em alguns países do Oriente Médio. E por conta disso, e o pai dela sempre foi muito... defendeu muito ela também, então eles sempre foram muito perseguidos e chegou ao ponto da Malala levar um tiro na cabeça por defender o direito das meninas a terem acesso à educação. E aí, hoje em dia, ela demorou muitos anos para poder voltar pro país dela, se não me engano, tipo, ano passado, ou uma coisa assim, ela pôde voltar depois de 10 anos desde esse incidente, ela pôde voltar pro país dela pela primeira vez porque ela era refugiada. Ela se formou na Inglaterra em alguma coisa de política também, eu não me lembro direito, mas ela continua sendo muito ativa, mas ela escreveu esse livro muito jovem, então é muito legal de ver a luta dessa menina, hoje em dia uma mulher, em relação ao feminismo. Enfim, sou fã número 1. E beijo, amiga, temos beijo? Eu vou mandar um beijo para uma amiga minha que ela escutou o episódio sobre mercado de trabalho que a gente fez, e ela se encontrou na minha história, porque ela trabalhou comigo em uma das empresas que eu comentei, e ela falou assim, fiquei relembrando a nossa época, a gente trabalhava na Dogs Can Fly, que saudade de trabalhar, que foi onde a gente se conheceu, né, e a gente é amiga até hoje. E eu queria mandar um beijo pra ela se chama Nelly, ela escuta muito nosso podcast, ela é muito fã nossa, e ela, na segunda-feira, que foi Dia Internacional da Mulher, ela divulgou nosso podcast no Instagram dela, nos stories dela, e eu fiquei muito emocionada, muito feliz, e um beijo pra ela, porque ela é muito incrível, ela é um exemplo de mulher que, meu Deus do céu, eu quero muito ser a Nelly quando eu crescer, cara. Isso que a gente tem, sei lá, mais ou menos, não, ela é mais velha que eu, mas assim, não é muito longe, assim, a distância de idade, mas eu quero seguir os passos dela, porque ela é muito foda. Eu vou mandar um beijo pra uma amiga hoje também. Eu vou mandar um beijo pra minha amiga que se chama Fernanda. Nós estamos passando por um momento complicadíssimo de pandemia e ela tá se mantendo muito firme em relação a ficar dentro de casa, se cuidar, e teve uma pessoa dentro do nosso círculo social que falou assim, e aí gente, quando que a gente vai se encontrar? Aí essa minha amiga Fernanda respondeu, então, eu não tô querendo me encontrar agora porque tá crescendo muito os casos de Covid, tem muita gente morrendo, então eu acho que não é responsável a gente se encontrar agora. E pra você ter a força de você dizer isso num grupo de pessoas que está se encontrando, é difícil, sabe? Eu acho que pra gente aqui é mais fácil, porque as pessoas não estão se encontrando, mas no Brasil estão, sabe? Isso tá normal. Nossa. Então, eu até mandei uma mensagem pra ela depois. Mandei uns coraçõezinhos pra ela, porque não é fácil você dizer não. Eu acho que se eu estivesse no Brasil, eu estaria me encontrando com pessoas, porque se isolar não é fácil. Então, eu queria mandar um beijo pela força que ela está tendo de se manter fiel ao que ela acredita e cuidando sempre das pessoas ao redor dela. É isso. Sejamos todas Fernandas e fiquemos em casa. Né, Ju? É isso aí. Bom, gente, é isso. Como a gente só trabalha com fatos, todas as fontes citadas nesse programa estão na descrição. Para quem quiser estudar mais sobre o assunto, é só dar uma passadinha lá. Muito obrigada por ouvir a gente e tchau! E ver a gente! Tchau! Tchau!
Gostou desse episódio? Bom, né? Ele faz parte da campanha hashtag O Podcast é Delas 2021. Procure pela hashtag durante esse mês de março nas suas redes sociais ou acesse o site opodcastadelas.com.br e encontre muitos outros programas promovendo a maior participação de mulheres no podcast.